Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meus amados, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo continua sendo derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, o seu ministério, amém? Que você venha continuar tomando posse das promessas do Senhor Jesus sobre a sua vida, amém? Crente tem que tomar posse, não é verdade? As palavras vai sendo liberada e você precisa acatar, botar em prática, tomar posse para que as promessas de Deus venham se concluir na sua vida e você também venha ter um ministério abençoado para a glória de Deus. Eu vim aqui hoje para participar contigo uma palavra sobre revestimento de poder. A importância do homem e da mulher de Deus ser revestido do poder do maravilhoso Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo, ele quer, ele deseja em te revestir do poder dele, para que você faça a obra do Senhor Jesus, não é verdade? Com autoridade, com ousadia, com livre acesso, amém? E o nome do Senhor Jesus ser glorificado na sua vida. Olha só, eu quero participar com você no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 24, versículo 49, palavra do nosso Senhor Jesus, e ele disse assim, ó, glória a Deus, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A gente bem sabe que quando Jesus ele libera essa palavra para os discípulos, detém eles, fala para eles ficar em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, e que eles ficam aguardando o revestimento de poder, que era a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Jesus ele já tinha sido crucificado, ressuscitou, ficou 40 dias ainda na terra, apareceu com provas infalíveis para muitos dos nossos irmãos naquela época, e agora está prestes dele ser levado ao céu, pois a missão dele já tinha terminado. Mas antes de Jesus ir, ele sabia que os seus discípulos eles tinham que dar continuidade àquilo que ele tinha iniciado, tinha que levar o evangelho dele para frente. Mas para os discípulos levar o evangelho, eles tinham que primeiro ser revestidos de poder. Mas Jesus antes já tinha falado acerca desse maravilhoso Espírito Santo, lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 14, e o versículo de número 26, Jesus ele disse para os discípulos que ele iria para o Pai, rogaria ao Pai para que enviasse sobre os discípulos o Consolador, não é verdade? E Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar um outro Consolador. Quando Jesus disse um outro, ele está dizendo, vai vir alguém aí que é igualzinho a mim, semelhante a mim, tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade, tem a mesma sabedoria. E Jesus disse que ia rogar ao Pai, e o Pai ia mandar esse maravilhoso Espírito Santo. E Jesus disse para os discípulos, olha, quem vem aí é o Espírito de verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas ele vem sobre vós, habitará em vós, não é verdade? Jesus está falando isso com os seus discípulos. Aí a gente vê que lá em Atos, mais um pouquinho para frente aí, Atos capítulo 1 e o versículo de número 8, Jesus ele vai confirmar essa promessa para os discípulos. E lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e o versículo de número 8, Jesus ele diz assim, mas recebereis poder
quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus sabia que para os discípulos dar continuidade o evangelho dele, a obra que ele tinha iniciado, os discípulos precisavam receber primeiro poder, revestimento do Espírito Santo. Observa, irmão, presta bem atenção nisso aqui que eu vou te falar. Presta bem atenção. A instrução nunca foi substituto da unção. A instrução nunca foi substituto da unção. Olha, você precisa se capacitar à altura do teu chamado. Não é verdade? Leia a Bíblia, medita na Bíblia, aprenda a palavra, faça teologia, mas nunca perde a unção de Deus na tua vida, porque esses conhecimentos que você pega não pode substituir o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, viu? Porque diplomas, carteirinha, canudos não expulsa demônio. O que expulsa demônio é a autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, a instrução nunca pode ser substituto da unção. Nós observamos que Jesus, quando ele diz ali, tanto em Lucas, capítulo de número 24, e o versículo 49, como também em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus está dizendo para os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus está dizendo para homens instruídos, porque foram homens que aprenderam com o maior mestre que já pisou nessa terra, aprenderam com a própria sabedoria, aprenderam diretamente com Jesus. Eles foram instruídos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus ensinou eles como expulsar demônio. Jesus ensinou eles a orar. Jesus ensinou eles a jejuar. Jesus ensinou eles a usar autoridade. Jesus falou com eles sobre angelologia, escatologia, soterologia, tudo quanto é teologia sistemática, eles aprenderam com o próprio Jesus. Tanto é que quando nós lemos o Evangelho de Mateus, quando nós lemos o Evangelho Universal de João, quando nós lemos, não é verdade, Apocalipse, quando nós lemos as epístolas 1ª e 2ª de Pedro, a gente observa a instrução desses homens, esses homens falando sobre escatologia, sobre angelologia, sobre soteriologia. Então a gente vê o conhecimento desses homens, mas Jesus ele observa que só aquele conhecimento não era suficiente, eles precisavam receber poder, ousadia, autoridade, revestimento dado pelo Espírito Santo para eles poder ir fazer a obra do Pai. Por isso Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Prestou atenção? Jesus deteve eles ali. Olha, vocês já estão com canudo na mão, vocês já estão formados, mas vocês só podem ir dar continuidade a esse evangelho depois que vocês serem revestidos de poder do alto. Olha, da onde que vem o poder? Da onde que veio o revestimento? Veria do alto. O poder do homem e da mulher de Deus não é delegado pela direita, nem pela esquerda, não vem de baixo. A nossa autoridade não vem da terra, a nossa autoridade vem do alto. O Espírito Santo desceu do céu para vir e morar no crente, habitar o crente, revestir o crente, encher o crente de poder para fazer a obra de Deus. Amém? Nós fomos delegados de poder que veio do
alto. Não espera autoridade da terra, porque a tua autoridade vem do céu. Crente sem poder, crente sem revestimento de poder, é como já dizia os pregadores antigos, é como um carro zero bala na garagem, mas sem combustível, só serve para aparência, não pode sair da garagem. Assim mesmo é o crente sem poder de Deus. Pode falar bonito, pode falar bem, pode cantar bem, pode estar bem vestido, não é verdade? Mas se não tiver a autoridade do Espírito Santo, revestimento de poder, não está habilitado para o campo e fazer a obra de Deus. Por que Jesus ele falou para o discípulo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder? Porque, irmãos, e levar a palavra do Senhor é coisa séria. Nós estamos num campo de batalha, nós estamos em guerra e nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade. Nós somos a ferramenta que Jesus ele usa para tirar almas das garras de Satanás, da mão de Satanás, e levar elas ao reino de Deus. Somente eu e você, que somos revestidos de poder, temos autoridade, não é verdade, para poder levar a palavra. Eu sempre falo para os irmãos que nós temos uma equipe na nossa igreja e nós vamos aos tráficos, nas favelas, nas comunidades de madrugada para poder levar a palavra, e a gente chega lá 1 hora, 2 horas da manhã e está lá aqueles meninos fortemente armados, e você sabe muito bem, pode chegar lá qualquer outro grupo, pode chegar lá a PM, a Civil, a Federal, quem for lá, na verdade, que vai ter troca de tiro, não é verdade? Mas quando chega um homem e uma mulher lavado e remido no sangue do Cordeiro, quando chega um homem cheio do Espírito Santo, sabe o que aquela meninada faz, não é verdade? Olha, para de vender agora as drogas, coloca as armas no chão, porque chegou o pastor, chegou a pastora, chegou o homem, a mulher de Deus, e eles vão orar por nós, vai pregar por nós. Nós desarmamos eles, não é verdade, irmão? Sem dizer, levanta a mão para o alto. Nós desarmamos eles com a autoridade do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Porque eles abaixam as armas, colocam ali no chão, para de vender, para poder ouvir. Não é verdade? Não é só um homem e uma mulher. É um homem e uma mulher cheio do poder de Deus, revestido do Espírito Santo do Senhor, não é verdade? Não é que eles simplesmente nos respeitam, mas respeitam a unção, a autoridade de Deus que está sobre a nossa vida. Por isso Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Você precisa se preocupar em ser um homem, uma mulher de Deus, cheio do poder do Senhor, amém? E revestimento de poder, unção do Senhor, não é algo trivial, é algo essencial, não é algo paliativo, é algo essencial na nossa vida, viu? É coisa que o crente precisa, necessita, tem que ter, não é verdade, na sua vida. Não é coisa que a gente precisa buscar somente para hoje, para amanhã. Não, o crente precisa viver hoje, amanhã e até o arrebatamento da igreja, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, viu? Satanás e os seus demônios nunca se dobrarão diante de um homem e de uma mulher que não tem vida no altar, que não se preocupa em andar revestido do poder de Deus. Satanás não vai se dobrar. Os demônios não se dobram diante de um homem ou de uma mulher que não tem compromisso com a vida no altar e não busca ser revestido de poder. Mas aquele que tem a vida no altar e se preocupa a ser revestido do poder de Deus, esse sim, Satanás conhece, e ele sabe que contra esse
contra esse homem, essa mulher. Ele não pode, ele tem que bater em retirada. Eu profetizo na sua vida, poder de Deus, autoridade do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. Oh, glória a Deus! Todo-poderoso é o Senhor. Receba aí, poder de Deus. Presta bem atenção em que eu vou te falar. Revestimento de poder. Por que você precisa ser revestido? Irmão, estamos em guerra, estamos em batalha, e a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Vem dardo de tudo quanto é lado sobre a nossa vida. Aonde você está, vem dardo sobre a sua vida. Satanás quer te parar, quer nos parar de qualquer forma. Satanás quer calar nossa boca de qualquer forma, porque ele sabe que aonde a gente planta a planta dos nossos pés, ele não pode ficar, porque ele sabe que chegou ali um homem, uma mulher revestido de poder de Deus. Quando um homem, uma mulher revestido de poder de Deus chega, aonde ele chega tem mudança. Se ele chega num bairro, vai ter mudança. Se ele chega numa casa, vai ter mudança. Vai ter pessoas sendo transformado, liberto. Satanás tem que ajuntar a sua bagagem, bater em retirada, porque ele sabe que chegou ali um crente revestido de poder. Então vem dardos de todos os lados sobre a nossa vida, e o revestimento de poder é como uma capa que o Senhor coloca sobre nós, o Espírito Santo coloca sobre nós para nos proteger dos dardos de Satanás. Eu sempre faço essa comparação. Imagine bem uma parede, uma alvenaria só no tijolo. Levanta uma alvenaria, ou passa a observar uma parede levantada só no tijolo, viu? Não foi embolsada, ou não pegou reboco, como alguns dizem, está só ali aquela alvenaria. O que vai acontecer? Ela vai ficando ali tanto tempo só no tijolo, vai pegando o sereno da noite, vai pegando o sol do dia, a chuva, de tanto ela ficar ali só no tijolo, o tijolo vai esfarelando, a parede vai perdendo as forças, e daqui a pouco ela começa a ficar bambo, de tanto ali vai abrindo brechas na parede, não é verdade? Porque faltou o revestimento, que é o embolso. Mas quando o pedreiro vem e embolsa a parede, joga massa na parede, não é verdade? O que ele está fazendo? Ele está revestindo a parede. Agora aquela parede vai ficar firme, não está mais bamba. Aquela parede agora pode pegar o orvalho da noite, pode pegar chuva, o sol pode bater, que o tijolo não vai mais esfarelar, porque foi revestido. Assim mesmo é o crente revestido de poder. Amém? Se você realmente é um crente revestido de poder, você não pode parar por causa da fofoca, por causa da calúnia, por causa do desemprego, por causa das afrontas, não é verdade? Porque esses dardos, quando vêm sobre você, não acerta a tua mente, não acerta a tua mente, não acerta o teu coração, porque você está revestido do poder de Deus. Crente revestido do poder de Deus não faz pirraça, não faz denguinho, não faz biquinho. Ele está sempre pronto para fazer a obra de Deus, amém? Se ele está trabalhando na obra e alguém elogia, ele dá glória a Deus. Se também não elogia, ele continua fazendo a obra. Se vem época de ser consagrado, se ele é consagrado, ele dá glória. Se também não é, ele dá glória a Deus. Se dá um trabalho para ele fazer, algum culto para ele dirigir, também se não der, para ele continua dando glória a Deus, porque ele está revestido de poder. Ele sabe que para ele fazer a obra de Deus, ele não precisa de cargo, não é verdade? Basta ele ser uma pessoa revestida de poder. E você sabe muito bem que Satanás e os demônios, eles não se dobram diante de carteirinha de pastor, de missionária, de dirigente de culto, de quem prega bem, canta bem, mas ele sim
tem que dobrar o joelho diante de um homem e de uma mulher de Deus, revestido do poder do Espírito Santo. Eu quero te dizer que é você mesmo. Para de jogar a responsabilidade para outro. Foi você que Deus te chamou. E se você é revestido de poder, você não está preocupado, amém? Se terceiros aprova, se A, B ou C te aprova, porque quando o Senhor Deus te escolheu, ele não pediu opinião a ninguém na terra, amém? Deus te escolheu, foi vontade soberana de Deus. Ele apontou para você e falou: é você mesmo que eu quero, amém? Então para de jogar para terceiro, não é aquele, por que não chama aquele? É você que Deus te chamou. É você que Deus escolheu. Então, querido, se apresenta para o campo de batalha. Procura se revestir do poder de Deus. Procura andar com a vida no altar. E você vai ver o quanto que Deus vai te usar. Eu quero falar para você. Você que parou ou está parado aí por causa de alguma luta, de alguma prova, alguma calúnia, fofoca, por causa de alguma humilhação, não é verdade? Isso faz parte. Nós estamos no campo de batalha. Estamos em batalha. Como é que pode você estar no campo de batalha e não quer ser ferido? Não quer ser acertado? Não, nós estamos no campo de batalha. Uma hora a gente vai ser ferido, uma hora vai acertar. Agora o que você não pode é parar. Não é verdade? O que você não pode é parar. Você não está no campo de batalha. Satanás vai fazer de tudo para te parar mesmo. Satanás vai fazer de tudo para te botar encostado no canto, para fechar a sua boca. Você está no campo de batalha. E o nosso inimigo, ele é astuto. Então, quero falar para você, acabou, basta. Já passou da hora de você se levantar desse canto aí, sair dessa caverna e voltar para onde Deus te chamou. Voltar para a posição de guerra, de batalha, de guerreiro. Toma posse da autoridade de Deus na sua vida. Aonde você deixou a tua capa? Aonde tu deixou a sua capa? A capa de poder, a capa de autoridade, de revestimento, onde você deixou. Eu quero te convidar a você agora que está me ouvindo a se levantar desse campo, sair dessa caverna, correr lá onde você deixou a tua capa, pegar ela e voltar para o campo de batalha. Viu? Porque tem obras nessa terra que só vai ser realizada através de você. Tem alguém te esperando. Tem alguém te esperando. Tem alguém te esperando que você se levante, bote a capa e vai lá levar a palavra. Vai lá ser usado para ele, para essa pessoa. Tem alguém te esperando. Eu profetizo na sua vida que a partir de hoje tu vai sair dessa caverna e vai voltar novamente para o campo de batalha, porque você é uma ferramenta na mão de Deus, amém? Que o Espírito Santo de Deus continue te enchendo, te usando, te revestindo de poder e que você volte a ser essa bomba que você era na mão do Senhor. E você que você continua sendo uma bomba, uma ferramenta para poder jogar sal na obra de Satanás e o nome do Senhor Jesus ser glorificado na sua vida. Pega essa, que Deus te abençoe.